Olá, sou o professor Dr. Antônio Juliano Breiner, sócio proprietário do Laboratório Breiner de Três Pontas, Minas Gerais, onde prestamos serviço à Santa Casa de Misericórdia e a todo Trespontando. Fazemos isso há 28 anos. Também professor do curso de Medicina da Unifenas, Alfenas, onde trabalhamos com as disciplinas Microbiologia e Imunologia. Dentro da microbiologia, hoje nós vamos falar sobre penicilinas, antibióticos que são largamente utilizados na clínica médica. As penicilinas foram descobertas em 1928 por Alexander Fleming, um médico bacteriologista escocês, quando ele trabalhava com uma placa contendo bactéria Staphylococcus aureus, e cresceu fungos que eliminou essa bactéria. Isso foi uma descoberta por acaso, mas como dizem muitos, o acaso só favorece aos espíritos preparados e não prescinde da observação. Ele observou isso e fez um trabalho a quem nós devemos muito. Os antibióticos, os antimicrobianos, atuam nas bactérias em vários locais. Hoje nós estamos falando das penicilinas, que são beta-lactâmicos, são antibióticos beta-lactâmicos, e eles atuam na parede celular bacteriana. Observamos aqui uma parede celular bacteriana, formada pelo peptidoglicano. Observamos aqui ligação de N-acetilglicosamina e N-acetilmurâmico, ligados por ligações beta-1,4. Os antibióticos beta-lactâmicos atuam nessa região, no sítio de ação dos beta-lactâmicos. Esse antibiótico ele faz com que ocorra uma interferência na transpeptidação que ancora o peptoglicano. Observe o local dele, rompendo o tetrapeptídeo. Com isso, enfraquece a parede celular e o interior da parede celular da bactéria é altamente hiperosmótico. Sem essa parede rígida, há o afluxo de água, a entrada de água do exterior para o interior e a bactéria sofre uma lise e explode. Observamos aqui a estrutura espacial plana dos antibióticos beta-lactâmicos. Esse anel que eu estou aqui apontando é o anel beta-lactâmico. Para que todos os antibióticos que possuem esse anel tenham uma ação, eles têm que estar íntegro para que o antibiótico seja eficaz. Os antibióticos beta-lactâmicos, eles mudam as penicilinas, por exemplo, nós temos amoxicilina, penicilina cristalina, e isso se deve à modificação química nesses radicais. As bactérias possuem um mecanismo de resistência aos antibióticos beta-lactâmicos. E o principal é a produção de uma substância pela bactéria chamada pelicinilase ou beta-lactamase. O que essa substância faz? Ela atua onde está mostrando essa seta, entre o carbono e o nitrogênio do anel beta-lactâmico. Com isso, rompe esse anel, quebra esse anel e o antibiótico perde a sua eficácia. Vamos falar agora dos principais antibióticos que se utilizam no Brasil por classificação das penicilinas. Nós temos aqui a benzilpenicilinas. Observem que é a penicilina cristalina, penicilina G-procainada, penicilina G-benzatina, a mais famosa que nós conhecemos de marca registrada é a benzetacil. Nós temos aqui a penicilina V, que é a penicilina de via oral. O mais conhecido de marca registrada é o Penveoral, muito utilizado. Então observamos que essas penicilinas elas são usadas intravenosamente só a cristalina, é utilizada intra-hospitalar. Penicilina G-procainada intramuscular junto com a benzatina e via oral a penicilina V. Observem os miligramas que se utilizam em criança e em adultos. E uma coisa importante, o intervalo dessas doses. Por exemplo, se você prescreve, o médico prescreve uma penicilina cristalina aquosa, intravenosa, para um paciente, ele vai repetir essa dosagem de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas, de acordo com a gravidade do processo infeccioso. Se prescrever a penicilina G-benzatina,
ele vai prescrever uma dose de 21 em 21 dias. Por quê? Durante 21 dias, aproximadamente 3 semanas, esse antibiótico permanecerá no organismo, tendo a sua eficácia. Essas penicilinas, chamadas benzilpenicilinas ou penicilinas G ou penicilinas naturais, elas são utilizadas única e exclusivamente para bactérias gram-positivas. Elas não têm eficácia em bactérias gram-negativas. Nós temos aqui duas outras penicilinas, chamadas aminopenicilinas, que são largamente utilizadas em clínica médica. A ampicilina, que é por via oral e intravenosa, e a amoxicilina, que é via oral. São antibióticos, observe aqui as doses preconizadas para crianças e adultos e o intervalo de horas. A amoxicilina, utilizada de 8 em 8 horas. A ampicilina, de 4 a 6 horas intravenosa e de 6 horas via venosa. Esses antibióticos são largamente utilizados na clínica médica. Aqui nós temos as penicilinas, eu vou chamá-las de penicilinas intra-hospitalares. Primeiro, são todas intravenosas. A oxacilina é uma penicilina que é chamada de resistente à penicillinase. Portanto, ela deve ser usada em bactérias que produzem penicillinase. Por exemplo, Staphylococcus aureus. Inclusive, essa droga, essa oxacilina, ela é chamada droga anti-Staphylococcus aureus. Porém, hoje nós temos cepas de Staphylococcus aureus muito resistentes a essa oxacilina. Observem as doses criança e adulto e o intervalo em horas. Meticilina, carbenicilina, ticarcilina e piperacilina são drogas chamadas penicilinas de amplo espectro. Por quê? Além de atuar em gram positivo, também atua em alguns gram negativos. Por exemplo, a ticarcilina, associada a um inibidor de beta-lactamase, nós vamos falar no próximo diapositivo, ela pode ser usada principalmente contra Pseudomonas aeruginosa, junto com a carbenicilina, mas a ticarcilina é mais utilizada. A piperacilina também é uma droga, quando associada a um anti-beta-lactamase, tem um efeito espetacular e muito utilizada hoje dentro das unidades de tratamento intensivo. Aqui nós temos a associação entre uma penicilina e um inibidor de beta-lactamase. Aqui o ácido clavulânico com amoxicilina, ticarcilina com ácido clavulânico, ampicilina com sulbactam e piperacilina com tazobactam. Ácido clavulânico, sulbactam e tazobactam inibem a ação da beta-lactamase, isto é, impedem que essa enzima produzida pela bactéria destrua o antibiótico beta-lactâmico que nós estamos falando sobre a penicilina. Observem as miligramas e o intervalo em horas entre essas drogas. Aqui nós temos um antibiograma. Para realizar um antibiograma, a bactéria tem que ser isolada em cultura. Esse antibiograma vai informar se uma bactéria é susceptível ou não ao antimicrobiano que vai ser usado ou que está sendo usado muitas vezes. À esquerda, nós temos você olhando a tela à sua esquerda, nós temos o antibiograma chamado de técnica de Kirby e Bauer, onde se usa discos de papelão, olha aí os discos branquinhos, impregnado com os antibióticos. Cultiva-se uma bactéria, passa-se para um meio de cultura específico, esse meio chama-se de Miller-Hinton, faz aí um swab contendo a bactéria em todo o meio, passa-se, e depois coloca os discos de antibiótico e observa até o dia seguinte. Você vai observar os halos, e esse halo tem que ser medido o diâmetro. Observe aqui que você tem o antibiótico que foi colocado e formou um halo. Mede-se o diâmetro desse halo e compara-se com uma tabela padrão. Então você pode classificar em suscetível, isto é, a bactéria é suscetível a esse antibiótico, intermediário, em que ele fica numa zona de dúvida,
e resistente, isto é, esse antibiótico não será eficaz contra essa bactéria. À direita nós temos um método um pouco mais caro, menos utilizado. À esquerda, o Kirby-Bauer, é o mais utilizado no Brasil, por quase todos os laboratórios. Esse à direita é mais caro, mas é muito bom, porque é uma tira de plástico contendo antibiótico e ele informa qual a concentração inibitória mínima, isto é, qual a menor quantidade de concentração desse antibiótico que destrói essa bactéria. Porém, o da esquerda, o do Kirby-Bauer, é o mais utilizado. Nós vamos falar agora rapidamente sobre aplicações clínicas das penicilinas. Nós já vimos como elas agem, nós vimos concentração, intervalo entre as drogas, e agora vamos falar sobre algumas utilidades das penicilinas em determinadas doenças, as mais comuns. Nós temos aqui a pneumonia. A pneumonia normalmente é causada, principalmente na comunidade, causada por dois tipos de bactéria. A grande maioria por Streptococcus pneumoniae, que é um diplococo gram-positivo, que mantém a sua susceptibilidade muito boa às penicilinas, principalmente as aminopenicilinas, né? Principalmente a amoxicilina. Esse Streptococcus pneumoniae, o interessante é que ele não produz beta-lactamase. Então, não precisa se associar um inibidor para ele. Porém, ele pode ser resistente ao antibiótico através da PBPS, isso, penicilinas ligadoras, binding, né? Ligadoras a proteínas. Então, pode ter esse mecanismo de resistência. Porém, nós não temos uma grande quantidade do Streptococcus pneumoniae, também conhecido como pneumococo, sendo resistente às penicilinas. Temos também uma outra bactéria que chama Haemophilus influenza, principalmente em crianças de 1 a 4 anos, é bem susceptível às penicilinas e pode ser utilizado. Lembrar que as penicilinas estão entre as drogas, entre os antimicrobianos, com menos efeitos colaterais. Nós temos aqui um problema com as penicilinas. Se a pneumonia for chamada de pneumonia atípica, isto é, causada por bactérias atípicas, quais são essas bactérias? Legionella, Mycoplasma e Chlamydia. Essas bactérias causam pneumonia na comunidade. Essas bactérias atípicas, elas são resistentes às penicilinas. Ou ela não tem parede celular como o Mycoplasma, já que a penicilina atua na parede, não adianta ser usada. Ou então são bactérias intracelulares, Legionella e Chlamydia, e as penicilinas não penetram bem dentro de células. Aqui nós temos a sinusite e a otite. São infecções normalmente causadas por gram-positivos, uma deles é o pneumococo, né? E pode ser utilizada aí a amoxicilina com ou sem clavulanato. Nós temos aqui uma doença, uma infecção chamada tonsilite, porque ocorre nas tonsilas. Olha aí o mouse aí informando. Tonsilas. Antigamente essas tonsilas eram chamadas amígdalas, por isso que é chamada comumente amidalite, quase todo mundo conhece como amidalite, só que houve uma troca de nome, amígdalas está lá no cérebro. E aqui são tonsilas palatinas. A bactéria que mais causa essa infecção é o Streptococcus pyogenes. E esse Streptococcus pyogenes é susceptível às penicilinas, principalmente penicilinas naturais. Não se faz nem coleta desse material para a cultura, porque o antibiograma não é necessário. O Streptococcus pyogenes, ele é susceptível, muito susceptível às penicilinas. Penicilinas naturais, já resolve o problema. E tem que se tratar com antibiótico. Agora nós temos que tomar um certo cuidado, porque muitas doenças, muitas infecções da orofaringe, muitas tonsilites, infecção, inflamação de garganta, são causadas por vírus. Vírus da mononucleose infecciosa, que é a doença do beijo, o Epstein-Barr, não precisa de antibiótico. A garganta, a orofaringe fica hiperemiada, infectada, as tonsilas ficam inflamadas, aumentadas, mas é vírus. Antibiótico não faz nenhum efeito contra vírus. Aqui nós temos uma doença de pele.
Normalmente, quando é superficial, é o Streptococcus pyogenes. Uma penicilina cristalina resolve muito bem, interna do paciente, dependendo do estado dela, e aplique-se a penicilina cristalina. Se for na comunidade, pode dar aí o PMV oral, a fenoximetilpenicilina, penicilina V, ou uma ampicilina, uma amoxicilina mesmo. Quando é mais profundo e em pacientes diabéticos, o perigo é o Staphylococcus aureus. Esse é mais resistente, e das penicilinas, uma droga de escolha seria a oxacilina, seria um bom tratamento. Aqui nós temos doenças graves. Nós temos aqui a meningite bacteriana. Qualquer bactéria pode causar meningite, mas nós temos 3 comuns: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae e a Haemophilus influenza. Essas 3 bactérias são bem susceptíveis às penicilinas, principalmente penicilina cristalina. Interna-se a paciente, do paciente dá-se a dose máxima de penicilina cristalina, né, e colhe-se o líquor para fazer os exames, inclusive cultura. Nós temos aqui as doenças sexualmente transmissíveis. A sífilis, causada por uma bactéria Treponema pálido, que não é cultivável em laboratório, o tratamento de escolha é a penicilina, com uma chance quase 100% de cura. Fazendo o diagnóstico é espetacular. Só a sífilis terciária que tem alguns problemas para o tratamento com a penicilina, né? Na forma terciária, você pode internar o paciente e utilizar a penicilina cristalina intravenosa. Nós temos aqui a doença chamada endocardite, que é uma doença grave, né, no coração. Essa doença ela pode ser causada tanto pelo Streptococcus, principalmente o viridans, como o Enterococcus. No caso do Streptococcus viridans, pode ser feito o tratamento do Streptococcus viridans, pode ser utilizado uma penicilina cristalina. Interna o paciente, que é uma doença grave, e usa a penicilina cristalina. Outra bactéria que pode causar isso são os Enterococcus. Aí necessita uma associação interessante entre a penicilina cristalina e um aminoglicosídeo. Entre eles, um dos mais utilizados, a amicacina ou gentamicina, né, que são aminoglicosídeos, que é outra classe de antibiótico que nós vamos falar futuramente. Mas lembrar que nenhuma penicilina pode ser associado no mesmo frasco, na mesma seringa, com um aminoglicosídeo. Eles devem ser aplicados separadamente. Se um for intravenoso, põe o outro intramuscular, se possível com horários diferentes. Com isso, se você colocar no mesmo local de aplicação, na mesma seringa, os dois, vai haver uma reação química entre eles e vai ocorrer uma inibição, uma quelação, e nenhum dos dois será eficaz. Muito bem, falamos aí sobre as penicilinas. Espero que você tenha aguçado o seu entendimento para que você busque maior compreensão estudando esse assunto. Se você tiver alguma dúvida, se você precisar de alguma informação extra, você envia um e-mail para profbrainer@hotmail.com, que eu terei o prazer de respondê-lo. Se você quiser outras informações, ler mais alguma coisa, eu tenho o meu blog, www.professorbrainer.blogspot.com, onde nós temos muitas informações. Obrigado por sua atenção, foi um prazer e até a próxima.